vamos a um lemazinho, tá? Que é um negócio que vai ajudar, que é a área do setor circular. Ó, olha aqui. Aí quando x tender a zero, a área desse setor circular vai ser a mesma que Ó. Você pega uma circunferência com centro um certo ponto aqui. Uma circunferência de raio R fixa, tá? E você considera, tá? Considera aqui, ó, circunferência fixa. E você pega esse setorzinho aqui, ó. O setor correspondente ao ângulo X. Ela tem um raio R e o setor tem um comprimento L. Dentro de uma mesma circunferência de raio R, você tem esse aqui tem o comprimento L, tá certo? Você tem um comprimento L, mas eu estou interessado no setor. Eu estou interessado no setor. Setor S, que é esse setor aqui, ó. O setor circular. Vocês vão entender porque que eu preciso disso na minha construção. Para uma mesma circunferência, a área de S e o ângulo são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, X e L são grandezas diretamente, X e área de S, desculpe, X e a área de S são grandezas diretamente proporcionais. Proposição, ó, proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais. O que eu quero dizer? Se eu dobro o ângulo, eu dobro a área. Se eu triplico o ângulo, triplica a área. Se eu reduzo o ângulo à metade, eu reduzo a área à metade. Se eu multiplico o ângulo por uma constante K, a área fica multiplicada pela mesma constante K. Ou seja, se eu construir um outro setor aqui, com um ângulo Z, tá? Com um ângulo Z, um setor, tá? Um setor aqui, esse setor aqui, T. Então o que é que o que quer dizer? Quer dizer o seguinte: a área de T está para quê? Para a área de S, assim como quem, hein? Assim como Z está para X. Ou seja, entendido? Isso para dentro de uma mesma circunferência, mantido R fixo. Agora vamos fazer o seguinte. Então compare esse setor S com o setor máximo. Qual é o setor máximo? A circunferência. A circunferência. Então, você tem daí
Daí você tem que a área de S está para a área do setor máximo, que é quanto? Qual é a área do setor máximo? Pi ao quadrado, não, R ao quadrado. Qual é? Pi vezes o raio ao quadrado. Assim como o quê? Assim como x está para quanto? Não, cara. Né? X é em radianos. X está para quê? 2π. Então você tem a área de S. De S é igual a quê? Cancela o π com π. Então fica x R2 sobre 2. Tá? Mas quanto é que vale o x em termos do comprimento do arco? Hã? Não. Quanto é que é a medida do ângulo usando arco? L sobre R. Então a área de S é quanto? L sobre R vezes R2 sobre 2. Ou seja, a área de S é o produto do arco pelo raio e por 2. Então, essa é a fórmula que dá a área do setor circular. É a medida do arco vezes o raio dividido por 2. Certo? Que lembra a área de um triângulo, né? É um triângulo de base L, altura R. Tá? Base L, altura R, dá isso aí. Então agora a gente está pronto para a nossa demonstração. Então, vou precisar apagar. Então o que você tem que saber é que a área desse setor aqui é o comprimento do arco vezes o raio dividido por 2. E é isso que eu vou usar na minha demonstração. Preciso disso. Quanto tempo? Ah, ainda tem. Enfim. Então deixa eu apagar aí. Apagar? Então tem a área do setor. Tem. Onde é que isso vai ser útil? Vai ser útil aqui, ó. Que eu vou fazer o seguinte. Vou chamar ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C e esse ponto aqui de O. Então, observe, dado x no intervalo aberto 0π sobre 2, tem-se. Vamos para a geometria aqui. A área do triângulo OAB, ó, a área do triângulo OAB é menor do que, vai caber tudo na mesma linha, a área do triângulo OAB é menor do que a área do setor circular. Que setor circular? OAB, o setor circular OAB, que aí eu estou falando do setor circular. Você tem um triângulo, tem o setor, e é menor do que a área de quem? Do triângulo OAC.
Ou seja, quem é a área do triângulo AOB? Medida da base, a altura é o seno de x sobre 2. A área do AOB é o seno de x sobre 2. É menor do que a área do setor. Quanto é a área do setor? O raio é 1. Qual é o comprimento do arco? X, porque eu estou no triângulo unitário. Então vai ser quanto? X sobre 2. Isso é menor do que o quê? A área desse triângulo é a base, vezes a altura, que é a tangente, dividido por 2. Tangente de x sobre 2. Tá? O que dá seno de x sobre 2 menor do que x sobre 2 menor do que seno de x sobre quem? Sobre 2 cosseno de x, dado x aqui. Daí, tá? Eu vou multiplicar tudo, tá? Eu vou multiplicar tudo por 2 sobre o seno. Multiplica a desigualdade por 2 sobre o seno de x. O seno de x é positivo. Estou no quadrado. Então a desigualdade não se altera. Então quando eu multiplico tudo por 2 dividido pelo seno, o que é que fica aqui? 1 menor do que o quê? X sobre seno de x menor do que o quê? 1 sobre cosseno de x. Logo, agora você vai inverter. São todos números positivos. Quando inverte, a desigualdade troca. Então eu vou ficar com o inverso de 1 é 1, maior que o seno de x sobre x, maior do que o cosseno de x. Ou seja, o cosseno de x é menor do que seno de x sobre x, que é menor do que 1. Agora, observe, isso é para todo x positivo no intervalo 0π sobre 2. Mas eu quero calcular o limite com x tendendo a zero. Não basta fazer o x tender a zero por valores maiores do que zero. Tem que fazer o x tender a zero também por valores menores do que zero. Agora, observe o seguinte. Essa desigualdade aqui, não esqueça, ela vale para todo x no intervalo 0π sobre 2. Isso aqui é por comparação de área, eu estou comparando as áreas. Então, comparando as áreas, você chega aqui e vai aqui. Agora, você não pode esquecer o seguinte. Dado x no intervalo menos π sobre 2, 0, que é por baixo, né? Então, eu tenho que menos x pertence a 0π sobre 2. Logo, a desigualdade vale para menos x.
cosseno de menos x é menor do que seno de menos x sobre menos x, que é menor do que 1. Isto é, não é verdade? Porque o menos x está no intervalo 0π sobre 2. Então essa desigualdade vale para o menos x. Mas quem é o cosseno de menos x? Quem é o seno de menos x? Por menos x fica o seno de x sobre x, é menor do que 1. Então a desigualdade também vale se o x está no intervalo menos π sobre 2. Portanto, você tem o seguinte: o cosseno de x é menor do que o seno de x sobre x, que é menor do que 1, qualquer que seja x pertencente a menos π sobre 2, 0, união 0π sobre 2. Que é, isso aqui é o quê? É uma vizinhança aberta e estrita de 0. E nessa vizinhança vale essa desigualdade. Aí vem o teorema do confronto. Agora vai o teorema do confronto. Como o quê? Limite do cosseno de x com x tendendo a 0 é 1, que é o limite de 1 com x tendendo a 0, tem-se, pelo teorema do confronto, né? Desculpe, é igual a 1. Então tem-se, pelo teorema do confronto, o quê? Que limite com x tendendo a 0 é 1. Tem jeito, acabou. Tá? Então esse limite também é 1. E é exatamente a derivada no 0. Tá? Porque é o seguinte. Tá? Ou seja, limite com x tendendo a 0 do seno de x menos o seno de 0 sobre x menos 0 é 1. Daí, seno é diferenciável em 0 e a derivada do seno no 0 é 1. Agora, como corolário desta proposição, como corolário, desse teorema, a função cosseno também é diferenciável no 0. A função cosseno é diferenciável no 0 e a derivada do cosseno no 0 é 0. Tá? Isto por quê? Ou seja, limite do... Quem é a derivada do cosseno no 0? É o limite do cosseno de x menos o cosseno de 0, que é 1, sobre x menos 0, que é x. Isso aqui dá 0. Como é que eu provo isso aí? Usando o que estava aqui. Usando o limite fundamental da trigonometria. Esse limite aqui, ó,
Esse limite aqui é conhecido como limite fundamental da trigonometria. Tem a identidade fundamental da trigonometria e tem o limite fundamental da trigonometria.